sensacional. Professores, através da Secretaria de Cultura, nas escolas para montar a peça, né? O que vai acontecer na próxima categoria aí, que é a categoria estudantil. Então, ano passado eles estavam no estudantil, a gente se conheceu no Colégio SIC. Alguns deles, quando eu os conheci, tinham feito uma montagem no ano passado, né? Que foi com o Vitor, né? Quem estava no... Duas só. Só sobrou duas pessoas. 3. Aí. Exatamente. Aí a gente montou ano passado o Mero. Foi um espetáculo que ficou muito carinhoso pra gente, assim. A gente acabou indo para alguns festivais com esse espetáculo, né? Algumas pessoas mudaram, mas o cerne é o mesmo. A Lu também fez a iluminação do Mero, fez a iluminação desse também. O Gustavo Moura também está de apoio com a gente sempre, vendo a questão das brincadeiras do corpo, do aquecimento. O Gu faz tudo, né? O Gustavo é um grande parceiro, cuidador de criança dos festivais. Então, teve essa experiência um pouco fora da caixinha ali, né? Deles poderem participar tanto do VQV quanto do FETESP, ano passado com o Mero. E aí, esse ano, a gente resolveu montar uma comédia, porque eu tava sentindo que essa adolescência, essa quinta série que não sai do corpo, e era muita risada o tempo todo. Eu até tentei, eu levei, na verdade, o sonho da professora, né? Vamos montar Galileu. Aí a galera leu o texto, Sora, legal, né? Vamos sim. Aí surgiram outras sugestões, e aí eu falei, bom, vamos fazer uma comédia. Então eu montei essa comédia quando eu tinha 14, 15 anos. E falei, bom, vamos fazer isso, assim, né? O outro era mais épico, era uma contação de história, esse era outro caminho, outra coisa, né? E aí a gente começou a pensar em como eles passaram por festivais e tal. Falaram, professor, mas uma comédia tão normal, né? A gente não vai passar em festival com esse... Eu falei, não, a gente vai discutir a doença, vai discutir o que é saúde, através do figurino, através das coisas que a gente pode colocar de música. Alguns de vocês tocam, vocês vão tocar. Da outra vez era eu e o Gustavo que tocava em cena. Dessa vez não vou colocar muito instrumento nenhum. Vocês que se viram para fazer essas músicas. A gente levantou umas músicas que tinham a ver com o tema. Aí eles começaram a tirar as músicas, tal. Faz uma coisa aqui, entra um trombone, entra uma guitarra, aí tem um carrom, foi botando tudo. E aí até que a gente fechou a quantidade de músicas que entravam, que a gente dava conta de fazer também, né? E aí começou a pensar essa questão de trabalhar tudo com materiais hospitalares, assim. Que o texto também, a gente entendeu que o texto podia estar no figurino, né? Aí veio a Laila Marques, que é daqui de Vinhedo, uma super figurinista, que comprou a ideia, assim, com unhas e dentes, assim. E aí, algumas perucas, alguns adereços foi a Ana Clara que fez. E aí, os figurinos foi a Laila Marques. E aí, a Lu pensou toda a iluminação. E acho que foi isso. Estou esquecendo de alguma coisa, gente? Não sei. O som. Como que foi fazer o som? Quer falar? Eu? Você quer? Ué, eu não tava no som. Não joga. Falar do som, certo? Como é tocar? É legal, gente. Não, a gente pegou pessoas que tinham mais facilidade com certos instrumentos e foi, né? Mas essa facilidade, ela surgiu no meio do processo ou vocês já tinham algum curso? Não, a gente já tinha. Algumas pessoas faziam fanfarra e outras também tocavam. Tipo, eu tocava violão em casa, o Alex também, guitarra. E aí a gente foi colocando também. Mas foi isso, foi mais habilidades que a gente tinha que a gente colocou no processo. E as músicas que foram colocadas para vocês já conheciam? O que vocês acharam das músicas, dos autores dessas músicas que foram apresentadas para vocês? Então, da música eu só conhecia a que a gente colocou, que foi a do Melim. O resto, conheci esse ano, que a professora falou. Aí tocou Dor Elegante, que eu não conhecia. O Pulso dos Titãs também não. E o que meio que a gente fez, assim, que tava no texto, aí a gente, com a ajuda de alguma IA, a gente colocou um som só pra ver como vai ficar mais ou menos.
quase me tirou. Aí, calma. Aí, calma, espera. Só que aí não deu muito certo. Aí depois a gente colocou a partitura pro violão, os negócios, a flauta. E eu falo um negócio também, que antes de eu tocar, minha mão tava tremendo. Eu não tava conseguindo fazer a parte. Outra coisa também é que aqui atrás a gente quase não ouvia a cantoria aqui. Pra vocês, eu acho que vocês conseguiram ouvir e a gente não conseguiu ouvir nada. A gente não é rica ainda. Quando a gente for rica, a gente vai ter um retorno aqui no ouvido. Quanto que custa a gente? Será? Vamos fazer uma vaquinha? Aí a gente vai fazer essa peça. A gente escolheu esse texto antes de sair de férias em maio, não foi? A gente fechou. Depois, daí a gente escolheu o texto em maio. Aí a gente foi nas férias. O texto começou no começo de agosto a montagem. Todos aqui já fizeram outros trabalhos. Quem não fez? Já. Sim. A gente é desse espetáculo? A gente apresentou na escola um ensaio aberto, ainda sem os figurinos, né? A gente apresentou um ensaio aberto semana passada na escola. Eu considero que essa seja a estreia oficial, né? Mas a gente fez para testar algumas coisas ali. E aí, só finalizando a história, o ano passado a gente estava na categoria estudantil porque todo mundo estava na mesma escola, mas tem uma cláusula ali no Festevi que todo mundo tem que fazer parte da mesma escola para fazer parte do estudantil. Logo, saímos do estudantil. Aí, esse ano eu abri uma turma lá no bairro da Capela, que é onde eles moram, e aí falei para eles, se quiser continuar fazendo teatro, se inscreva lá nas oficinas culturais da Capela. E aí eles toparam, foi todo mundo, e a gente continuou o grupo dessa outra forma, né? Agora eu sou arte educadora das oficinas culturais, e aí tem essa turminha lá no Centro Cultural da Capela. E salve as políticas públicas, né, gente? Tem que ter muita oficina cultural, muita digital. E eu quero agradecer também parece que tá acabando, né? Mas aqui, se não esqueço. A Escola SIC, apesar de metade do povo ter saído de lá, eles nunca nos abandonaram, sempre foram muito acolhedores com a gente. Então, muitas vezes que a gente não conseguia o Centro Cultural para fazer um ensaio extra, a direção falava, abri os braços, vem, ensaia aqui, apresenta aqui. Então, eu quero agradecer aqui a direção, cadê? A maravilhosa Rose está aqui, vice-diretora e todo mundo que está aqui da escola, também os alunos que vieram prestigiar, a coordenadora e o vice-diretor, eu tenho um problema com o nome. Mas é isso aí que é bom, né? Agradecer a todo mundo, agradecer a professora Rubia, vários professores que nos apoiaram e um monte de amigos, colegas deles que vieram aqui ajudá-los hoje também. Bom, vou falar aqui, não vou me estender tanto, porque a gente já está um pouquinho, a gente teve pouco tempo. Não, tá bom. É bom que a gente conhece mais, entende mais. O processo é bacana, quem está aqui veio saber de como que é bacana isso tudo. É bacana teatro, né, gente? Legal, né? Para mim, o que fica mais legal, assim, do trabalho em si, é perceber exatamente perceber lá como vocês aqui se divertem, né? Então, antes de falar sobre isso, porque você falou que eles, mas será que a gente vai fazer comédia? Será, mas a gente vai fazer o festival? E de repente ninguém... A questão não é ganhar, né? Quem tem que ganhar é ali, ó. É a gente lá que ganha, né? E a gente ganha quando a gente percebe que acontece aqui em cima. Então não vou entrar em questões técnicas nem nada, porque o que fica mais legal aqui para mim é que vocês estão sendo introduzidos ao teatro, né? Se vocês estão se divertindo, se isso é bacana, vocês podem ter certeza que vai ser bacana para lá também, né? E é isso o que mais importa, é para quem está lá, não é tanto para cá. Tem também para cá, lógico, a gente tem que estar se divertindo, essa é a questão. Por isso que eu pergunto, é divertido fazer teatro, né, gente? Porque se não for, então talvez tenha que fazer outra coisa. Mas pensar que é para lá. E aí, nessa questão da introdução do teatro, eu acho que vocês estão muito bem assessorados, vamos dizer assim, porque
Aqui a gente viu meio que de tudo, né? A gente viu figurino, a gente viu música, as poesias dessas músicas, os autores dessas músicas para essas crianças nessa geração, tipo Itamar, Arnaldo, sabe assim, essas coisas são todas que passam ao largo dessa geração, e acho que é legal ter quem puxe isso e traga isso para essa galera, né? Porque certamente, talvez até vocês nem tenham visto outras coisas desses autores, mas talvez a partir de agora que eu estou falando isso, vamos ver as outras coisas, essas outras canções, os outros, sabe assim? Porque teatro é poesia, né? E foi isso que eu vi aqui, de certa forma. E a poesia melhor foi a de ver vocês que estão, sei lá, com a faixa de idade de vocês, mas trazendo com energia e com beleza e com criatividade. Gosto muito da concepção visual, gosto muito do ímpeto de alguns, assim, tipo, como você percebe a teatralidade, né? Ela brotando, assim. Então, o que eu vejo aqui é mais o brotar de algo. E ter essa consciência de que algo está brotando. Sabe, agora é florescer. É só isso. Eu começo dando os parabéns para Maria Clara. Eu acho que primeiro você, porque acho que a gente fala hoje de um teatro em que você tem ali uma dupla, um trio, a gente tem 3, 4 pessoas. Aí chega um elenco, né, uma diretora, professora, que é tudo ao mesmo tempo, né, com 9. E aí eu acho que, para mim, o que mais me chama a atenção é quando você coloca todos os talentos, em todas as possibilidades, com todos os riscos e com todas as fragilidades para a gente ver, né? Então, ainda que tenha um desencontro musical entre canto e o que está sendo tocado, você está colocando eles tocando, sabe? E aí todos tocam. E aí, assim, é corajoso isso. Ora ela toca guitarra, ora ela toca violão, depois inverte. Ele toca violão e toca guitarra, né? Isso é de uma coragem absurda. Sua e deles. De confiarem na diretora, na professora e tudo que ela traz como possibilidade. Para um elenco tão jovem, assumir tantas responsabilidades que às vezes um artista que já tem anos de teatro não faz, entende? Então eu acho muito corajoso mesmo. Comédia é difícil pra caramba. Eu pesquiso a comédia clássica no diálogo com a contemporaneidade, então quando me aparece os elementos hospitalares para criar essa relação do hipocondríaco com associar o ambiente hospitalar, e aí aparece o plástico como o elemento do hospital, os detalhes por cima da meia, que é aquele saquinho que a gente coloca quando vai visitar alguém no hospital e não pode ter contato. Então, assim, você vê nos detalhes a touca, que é uma touca mais estilizada, mas é a touca que a gente tem que pôr para ir no hospital visitar alguém. E aí é de uma riqueza, né? Essa produção pensada no detalhe. Você tem uma agulha, que é uma agulha produzida para o espetáculo. Não é uma agulha qualquer, é uma agulha cênica, né? E que o ator lida muito bem com isso, porque aquele elemento para ele é uma arma. Ele brinca que a arma é essa, para ele é uma arma para ele lidar com aquilo, e aquilo tem um jogo, né? É um elemento que tem um jogo, e o ator assume isso. Entende? Ele vai na pira da direção, e isso é muito bom, né? Porque eles confiam em você, né? E certamente você também confia neles, quando você coloca eles nesse risco, né? Então, assim, parabéns. Vocês são muito corajosos. E é isso, para fazer teatro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter coragem. E vocês têm muita, é muito bonito de ver, né? É uma coragem absurda. A Luz também tem uma coragem, né? E eu não digo nem da concepção, mas é a precisão que a comédia pede, né? Então, na hora que ele cai lá atrás, a Luz cai junto. Então, assim, é a atenção de tudo que está acontecendo pelo olhar de alguém, por muitos olhares reunidos,
né? Então tem uma reunião de olhares, e que daí, independente desse preparo, que às vezes é isso, né? A gente vê uma interpretação um pouco mais articulada com a outra e que talvez com o tempo que você tenha de maturação com eles isso se equilibre mais, mas tem um equilíbrio, uma unidade geral que faz com que tudo tenha o mesmo corpo, ainda que essas reações, que aí a gente pode dizer que são as reações do espetáculo, né? Essas reações da própria saúde do espetáculo, né? Que vai se construindo, que é muito legal também. É quase, eu diria para fechar, que é quase aquele símbolo do hospital, né? Que vai ganhando os ritmos, certo? Então, essa brincadeira, né? Eu vou fazer só uma observação, que aí, assim, os meus colegas podem até discordar, mas a mim incomoda um pouco o desequilíbrio que me causa, visualmente falando, quando se joga tudo para cá, para dar aquela espacialidade imensa para os músicos, sabe? Não sei se repensar um pouco essa configuração de como se desenha, mas isso é muito uma particularidade, porque é a ideia e talvez pelo fato de fazer a primeira vez, você estivesse experimentando, mas o equilíbrio central, né? Como você trabalha muito o personagem numa ideia de marcações centrais, focos, que ainda que sejam laterais, eles estão com o ator no centro, ele cria um desequilíbrio, sabe? Não sei, aí de repente experimentar os músicos no espaço mais reduzido, dividido entre os dois lados. Aí é uma provocação para você como diretora pensar, porque para mim eu acho que é uma coisa que pega, assim, cria um desequilíbrio visual diante de tanta coisa que está acontecendo, sabe? Então, só para pensar, parabéns. Oi, gente. Eu queria realmente parabenizar Maria Clara, principalmente por ser de Vinhedo e, infelizmente, nunca ter apresentado teatro em Vinhedo. Isso para mim é muito triste e é muito lindo quando eu vejo uma formação de um grupo, não é? Então, assim, se vocês realmente gostam disso, resistam e se joguem, porque é muito lindo, e é muito importante, formação de grupo. E aí você fala, porque eu coloquei eles brincando e eles tocando os instrumentos que eles sabiam e não sei o que. Isso é realmente muito corajoso, muito lindo. E para lembrar que também o grupo Galpão, por exemplo, eles aprendem instrumentos para fazer o espetáculo. E é maravilhoso. E vocês, assim, sem dúvida, estavam lá inteiros fazendo tanto a parte musical quanto a parte da atuação e se ajudando. Eu percebi que estava todo mundo ali, pronto, sabe? A prontidão que o teatro pede. Isso é muito lindo, muito precioso e nunca percam isso, porque vocês têm. É muito bonito mesmo. Então, essa questão de formação de grupo, lindíssimo. Nossa, primordial, assim, hoje, ainda mais com esse grupo grande, que a gente só vê cada vez coisas mais individualizadas, e você apresentando para eles a concepção de maquiagem, a maquiagem também, linda. E provavelmente eles entendendo que é isso, né? Pensar na maquiagem em cena, pensar na questão dos figurinos, na cenografia, isso também, hoje em dia a gente está cada vez mais nichado, né? E como é importante para o ator saber que ele pode fazer também. Ele precisa entender o que está acontecendo na maquiagem dele, né? Isso é muito importante na formação de um ator, no meu ver, né? E eu percebo essa sua preocupação com isso, não só preocupação, mas apresentar esse universo para eles. Então, parabéns mesmo, para todo mundo. Eu só, uma coisinha, assim, se eu puder falar, que não é que me incomoda, me incomoda um pouco e também não sei se existe a necessidade do microfone, porque me parece um pouco incômodo para eles e também eles têm uma potência vocal aí, né? Não sei se
tem essa necessidade e eles entram juntos cantando, será que essa voz não ganharia mais corpo ainda? Porque voz é corpo, né? Então, talvez desse aguçasse mais esse sentido da voz, sabe? Pensar na voz também como na espacialidade vocal em cena, sabe? Quando eu tô também outra coisa, a marcação. O que é a marcação? Por que tem essa marcação? Essa marcação é fora da casa, dentro da casa? Quando eu estou fora, o que acontece com o meu corpo? Quando eu estou dentro, com quem que eu estou falando? Eu estou aqui fora, mas tem uma parede imaginária que bloqueia a minha voz, então eu tenho que falar, ei, sabe? Pensar nessa espacialidade vocal. Que tá, assim, não afetou nada, mas só ter essa sensação já afeta tudo, entende? Mas o microfone é uma coisa que eu acho que talvez não precisaria, no meu ver, porque poderia potencializar a musicalidade deles, o tônus vocal, sabe? E adoro como eles se viram com questões que acontecem, com um negócio que cai e eles não saem, com um negócio que aconteceu em cena que talvez não fosse para acontecer, que o pano... e aquilo foi lindo. Isso é genial. E eles se viram, e eles não saem, eles riem, eles se divertem. E funciona, e fica bem. Permite, eles se viram. E estão aí um pro outro, sabe? Isso é muito legal, mesmo. Então, acho que é isso que eu teria para falar. Só uma observação que eu anotei aqui, eu lembrei agora, acho que é importante falar. Tem um único momento do espetáculo que algum deles fala Paris. Não precisa ter o Paris, porque pode ser em qualquer lugar. Sabe, o Paris, data, e aí pode jogar todos esses elementos, porque pode ser em qualquer lugar. Essa peça, como vocês estão fazendo, pode ser em qualquer lugar. E aí não precisa dizer que é em Paris. No original é em Paris, na versão de vocês pode ser em qualquer lugar. Entende? É um nada, mas que assim, remete a gente para a gente saber coisa. Não, a gente pode ver em qualquer lugar. Paris não precisa estar aí. Tá? Detalhe. Cirúrgico. Acho que foi tudo já falado. Talvez, como que é o seu nome? O Gustavo, você faz a parte, brinca com eles corporalmente, tudo mais, é isso? No espetáculo do Mero, eu estive mais presente, consegui acompanhar mais eles, assim, né, a gente... E eu estava mais na trilha sonora, né? Mas nesse eu não consegui estar tão presente com eles, assim, né? Então, quando dava, assim, nos ensaios, quando eu ia algum ensaio, eu ajudava eles, né, com um aquecimento, alguma coisa corporal, assim. Mas eu queria ter estado mais presente com eles, mas nessa montagem eu não consegui também. Legal, porque quando o espetáculo começa, ele começa com expressão corporal, né? Então, dá a entender que isso vai ser explorado bem, né? E depois, meio que vai se diluindo. Eu acho que o próximo passo para vocês agora, talvez, não sei se como é o seu nome? Gustavo. Não sei se com o Gustavo ou se com a própria Maria Clara, mas, tipo, pensar no corpo, porque o corpo vai trazer essa voz que a Dudu está falando, sabe? Ou a voz vai trazer o corpo. Isso vai ajudar na concepção na construção desses personagens, né? Brincar com o corpo agora. Alguns de vocês já brincam com o corpo. E às vezes também não é pensar assim, estou fazendo comédia, então eu tenho que fazer gesto para tudo. Não, né? Que daí vira um espanador em cena, e atrapalha também, né? Mas então começar a pensar nisso. Como que é o meu corpo em cena? Né? Agora, já vi o texto, já decorei. Não é só decorar, né? Agora, como que eu consigo me enxergando a partir desse corpo que eu sou, né? E aí, essas brincadeiras que ele vai trazendo para vocês, que ela vai trazendo para vocês, como que vocês usam essas brincadeiras para poder compor essas personagens?
Acho que esse pode ser o próximo passo para vocês. E depois do corpo, como que é esse corpo? Como que é a minha voz com esse corpo? Como que é o meu corpo com essa voz? E ir experimentando, e ir brincando. Vocês vão descobrir cada vez mais coisas e vão se divertir cada vez mais. Eu acho que é isso, eu não tenho mais nada para dizer. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigada, gente. Vocês foram demais. Trouxeram coisas lindas. Eu tenho que falar o número da Jennifer. A Jennifer. Sabe o dia que, do nada, assim, tudo se cura? Claro que tudo é relativo, né? Mas quando a gente pede para uma estrela cadente a paz mundial, tudo começa a fazer muito mais sentido. Você está no Festevi, Festival de Teatro de Vinhedo, que esse ano completa 31 anos. 31 anos. Sofre, não vejo saída. Bela, feliz, isso é vida. Sofre, não vejo saída. Ortices, eu choro tanto que passo o dia soluçando. Falta-me uma fita ao céu, suspiro e caminho ao léu.